Vamos então resolver a tarefa número 6, referente à reflexão axial de polígonos. O enunciado diz-nos o seguinte: reproduz cada figura no teu caderno usando régua e compasso e encontra a imagem de cada uma delas pela reflexão de eixo R. Portanto, temos aqui 4 situações, polígonos de 4 lados, neste caso para fazer reflexão em relação a esta reta, este triângulo em relação a esta reta, este triângulo nesta reta que interseta o triângulo e este pentágono relativamente a esta reta com um dos vértices coincidentes com o eixo de reflexão. Neste caso não podemos utilizar o esquadro apenas para traçar as perpendiculares, mas as medidas têm que ser feitas, tem que se traçar as perpendiculares relativamente a cada um dos vértices e consequentemente medir a medida do ponto de imagem utilizando o compasso. Vamos recorrer ao GeoGebra, neste caso vamos ver os slides estaticamente e no final vemos dinamicamente as 4 situações. Na primeira situação, o que nós fazemos é utilizar a metodologia para marcar a imagem ponto, isto é, traçar a perpendicular ao eixo de reflexão, neste caso o eixo de reflexão é a reta R1, que passa pelo ponto objeto, que é neste caso o primeiro ponto C1, e marcar o ponto de interseção desta perpendicular com o eixo de simetria, que é aquele ponto. Depois concentro neste ponto, com o ponta seca do compasso neste ponto, abrimos até esta abertura, marcamos aqui um arco do outro lado, que e a interseção deste arco com a perpendicular vai-nos dar o ponto de imagem do ponto C1, isto é, o ponto C1 linha. Esta construção nós não vamos mostrar para os restantes pontos, mas é a mesma coisa. Depois vamos para o ponto F, traçamos a perpendicular, marcamos a distância com o centro, traçamos o arco de circunferência com 7 neste ponto, abertura até o ponto F1, marcamos ali o ponto F1 linha, para o ponto D1 a mesma coisa, para o ponto B1 marcamos a mesma coisa, a mesma distância para traçarmos o ponto E1 linha, unindo os segmentos ou imagem na sequência dos segmentos objeto, obtemos o polígono imagem referente a este polígono objeto. E portanto esta situação final é deste tipo. Relativamente ao segundo caso, a mesma coisa, perpendicular relativamente a este eixo, para o ponto C2 aparece aqui o ponto C2 linha, e fazemos o idêntico para os outros dois vértices, para o ponto D2 e E2. No terceiro caso, o eixo de simetria interseta o triângulo objeto, que é o triângulo castanho. O que é que acontece? Neste caso, este vértice, o ponto objeto coincide com o ponto imagem. Porquê? Porque o ponto objeto pertence ao eixo de simetria e, portanto, a imagem é coincidente com o ponto objeto, por isso é que o ponto é o mesmo. O ponto de imagem deste objeto é aquele ponto D2 linha, portanto, se o ponto está para a direita do eixo de simetria, significa que o ponto de imagem estará para a esquerda, né? Neste caso, se o ponto de objeto está para a esquerda do eixo de simetria, o ponto de imagem estará para o lado oposto, ou seja, para o lado direito. Portanto, é preciso ter atenção a esta variante. Depois, o último caso, temos um polígono, um pentágono regular, com um dos vértices coincidente com o eixo de simetria. Portanto, o ponto de imagem é coincidente com o ponto de objeto. Traça-se a perpendicular, neste caso, a perpendicular coincide com aquele ponto, portanto, o ponto imagem e o ponto objeto são coincidentes. Para os outros pontos, traçar-se-á as perpendiculares a esta reta R4 e depois com as respectivas interseções das perpendiculares com este de simetria, marcamos o arco correspondente à abertura até ao ponto objeto. O ponto D', o ponto E', o ponto F' e o ponto G'. Portanto, no final, a visão, podemos visualizar as 4 reflexões axiais referente aos 4 objetos. Portanto, esta relativamente ao primeiro objeto, esta relativamente ao segundo objeto, esta ao terceiro objeto e este ao quarto. Vamos então ver no GeoGebra a resolução deste problema. Dinamicamente percebe-se melhor como é que é feita a reflexão axial. No GeoGebra vamos ver dinamicamente as mesmas reflexões axiais, partindo para estas 4 situações. Para a primeira situação temos portanto, o eixo, portanto, o ponto de imagem com C1 linha
referente ao ponto objeto C1, e para os outros pontos é a mesma coisa. É evidente que se deslocarmos o ponto objeto, o ponto imagem também sofrerá a deslocação correspondente. Se o ponto F1, neste caso, não é coincidente com o eixo de simetria, se fosse coincidente, como nós vemos, o ponto objeto o ponto imagem seria coincidente com o ponto objeto. A segunda situação é do mesmo género. Calcula-se a perpendicular, traça-se a perpendicular passando do ponto objeto, arco de circunferência, determina-se o ponto C2 linhas, e o mesmo para os outros pontos. Perpendicular para o ponto D2, interseção, marca-se a distância D2 a este ponto de seção, é a mesma que o ponto de interseção ao ponto D2 linha, e para o ponto E2 idem. Replementar a terceira situação, o terceiro caso, verificamos que a imagem do ponto C3 ao ponto C3 linha, perpendicular ao eixo de simetria, passando do ponto C3, ponto objeto. Centro, neste ponto de interseção, marca-se o arco HC3, o HC3 linha tem a mesma distância, portanto o ponto C3 linha é a imagem do ponto C3. Isto para os outros dois pontos é a mesma coisa. Neste caso, o objeto está do lado direito, a imagem estará do lado esquerdo. Se o objeto estiver do lado esquerdo, a imagem estará do lado direito. Se o objeto coincidir com o eixo de simetria, significa que o ponto objeto e o ponto imagem são coincidentes. A quarta situação é o pentágono regular. Verificamos que este ponto é coincidente com o eixo de simetria, portanto a imagem é coincidente com o ponto objeto. Se não fosse, verificamos aqui que o ponto imagem seria diferente, não é? Teria a mesma distância. A distância deste ponto de interseção ao ponto C é igual à distância deste ponto de interseção ao ponto C', né? Se for coincidente, pois bem, é a situação que nós tínhamos anterior. De qualquer modo, ampliando os lados do pentágono, verificamos que o objeto altera-se e a imagem sofre alteração respectiva. E finalmente temos as quatro situações que são possíveis de visualizar de uma única vez. Portanto, fazendo qualquer alteração no objeto, verificamos que a imagem também sofre alterações. Neste caso, o ponto C3 é para o lado esquerdo do eixo de simetria. Se fosse para o lado direito, reparem que, portanto, se o objeto é do lado direito, a imagem é do lado esquerdo. Se o objeto é do lado esquerdo, a imagem é do lado direito. Na mesma perpendicular, e a distância do ponto objeto na perpendicular, a distância é sempre medida na perpendicular. A distância do C3 à reta R3 é igual à distância C3' à reta R3. Portanto, sabemos que a distância é medida sempre na perpendicular, e o ponto de interseção é o pé dessa perpendicular.